A filha de uma ladra era responsável por atormentar o protagonista no orfanato. Mas depois de um acidente de carruagem, novas memórias surgem em sua mente, e ela descobre que estava presa em uma história, decidindo que agora ela deve proteger o protagonista dos valentões para evitar sua morte como na história original. Ela aguardou pacientemente o dia que o protagonista fosse resgatado, mas de repente, ela acaba sendo adotada junto com ele para virar a nora do Duque. Oi, eu sou o Liam e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Eu Não Quero Ser a Nora Adotada de um Duque, e espero que aproveitem. A história começa em um império com duas poderosas famílias nobres, a Casa Schultz, os Senhores da Guerra, e a Casa Clyde, talentosos mercadores. As duas famílias possuem uma imensa influência, talvez tanta quanto a própria família imperial se elas estiverem unidas. Apesar de sua atual divergência, os líderes dessas casas eram antigos e próximos amigos. Mais uma década atrás, a tragédia bateu à porta quando o Duque e a Duquesa da Casa Clyde caíram de um penhasco até a morte. Ao saber do acidente, o Duque Schultz se apressou para o local, descobrindo os corpos sem vida do casal junto com as roupas da criança. E mesmo com as buscas fervorosas por todo o território norte, ele infelizmente não conseguiu localizar o filho desaparecido do Duque e da Duquesa. Mas depois de uma década, o Duque Schultz encontra o filho de seu amigo e decide adotá-lo. Ellie, refletindo sobre a situação, percebeu que o Duque Schultz finalmente encontrou o protagonista masculino, Damien, assim como na história. Ela manteve sua promessa de ajudá-lo a encontrar sua família para evitar ser expulsa do orfanato. Pelo que ela sabe da história, Damien está destinado a se juntar ao Duque Schultz em uma guerra que acontecerá em 4 anos. Depois desse conflito, ele deve encontrar a Chabelle, a protagonista feminina, e juntos os dois embarcarão em uma busca por uma vida feliz. Mas ao ver Ellie, o Duque expressou a intenção de também levar a criança ao lado do garoto. Surpresa, Ellie se questionou sobre a decisão. Então, um guarda perguntou se ele criaria Ellie como sua filha, quando o Duque esclareceu que na verdade ela estava destinada a ser sua nora. Pensando na situação, Ellie ficou perplexa, percebendo que isso se desviava daquilo que ela esperava. Ela não conseguia entender a ideia de se tornar a nora do Duque. A sua interferência só aconteceu graças ao seu medo de acabar nas ruas, então ela não esperava esse tipo de reviravolta. Há algum tempo, um nobre visitou o orfanato de Ellie, e ao observar as crianças, comentou com a diretora que pareciam estar perfeitamente bem. A diretora garantiu ao nobre que o bem-estar das crianças era a principal prioridade daquele orfanato, e depois disso, o nobre expressou sua decisão de adotar uma das crianças. Durante esse período, o Império tinha garantido vitórias em várias guerras, levando a um fluxo substancial de riqueza. Os nobres, ansiosos para mostrar sua riqueza e generosidade, começaram a adotar órfãos que tinham perdido seus pais nos conflitos, ou pelo menos assim que parecia. O fluxo de dinheiro pelo território era abundante, e assim, estimulando essa atitude aparentemente caridosa da nobreza. Observando discretamente, Ellie ouviu a conversa entre a diretora e o nobre. Mas em seus pensamentos, ela só consegue pensar em como a diretora é uma mentirosa, usando a fachada da adoção para impressionar os nobres. Ellie acredita que sem esse incentivo, a diretora não se preocuparia nem em garantir as necessidades básicas dos órfãos como banho ou comida, apenas para atrair doações. A diretora do orfanato escolhia apenas os órfãos de boa aparência, e Ellie acabou sendo uma delas. Mas a diretora negligenciou um detalhe crucial, pois a mãe de Ellie era uma infame ladra que causou problemas ao Império. Infelizmente, a mãe de Ellie foi executada por roubar um importante conde, e dado seu passado, Ellie se perguntava quem adotaria a filha de uma ladra. Agora, sendo abandonada por seus pais adotivos pela 3ª vez, ela se encontra de volta ao orfanato. Mas depois de um acidente durante sua volta, uma série de novas memórias surgiram em sua mente. Ela percebeu que esse mundo se parecia a uma história de um livro de sua vida anterior. Em seu outro mundo, ela conseguia criar objetos e manipular pessoas sem esforço. Apesar das lembranças turvas, ela lembra que estava profundamente ligada ao trabalho que fazia. De certa forma, o acidente não foi totalmente ruim, já que serviu como um catalisador para despertar as memórias de sua vida passada. Mas em meio aos inúmeros livros que Ellie tinha lido, um mistério persiste. Por que ela só conseguia lembrar eventos dessa história em particular? Mas apesar desse enigma, ela encontrou consolo em saber o que o futuro reservava, lhe trazendo um sentimento de contentamento. Observando a entrada irritada da diretora na sala, Ellie imaginou que pelo seu semblante, ela provavelmente tinha perdido dinheiro de novo em jogos de azar. Pensando em como ela perdeu de novo, Ellie se perguntava por que a diretora persistia naquilo. Mais tarde, ao notar uma criança suja e desgrenhada com a diretora, Ellie ficou curiosa sobre o novato, achando estranho que ele não mostrasse sinais de nervosismo. Então, a diretora apresenta um novo garoto chamado Damien ao grupo, deixando Ellie completamente surpresa. Apertando seus punhos, Ellie entende que ele é o protagonista e o futuro herói que derrotará o Imperador, Damien Clyde, uma figura que ela não tinha esquecido desde que percebeu que estava vivendo em um romance. Entendendo seu papel na história, Ellie nota que ela é a personagem que intimida Damien, o que leva à sua expulsão do orfanato. Ela se reconhece como Ellie, uma das vilãs da história.
Ao pensar na vida de Damien, ela nota que ele teve uma existência miserável. O Duque Clyde, pai de Damien, era o líder da principal guilda de comerciantes do Império. A casa Clyde detinha uma influência que alguns consideravam ainda mais essencial para o Império que a própria família imperial. Mas a inveja cresceu dentro do Imperador, levando ao fim secreto da casa Clyde. E o último testamento do Duque Clyde parecia prever isso, como se ele tivesse antecipado a iminente tragédia. Depois disso, o Duque Harchutes, o governante do Norte bárbaro e infestado de monstros, que era conhecido como um assassino sanguinário, se tornou alvo de intensa cobiça. Então, a diretora instrui as crianças a ensinarem Damien sobre o orfanato e de suas regras antes de partir. Carson, o mais velho no orfanato com seus 13 anos, expressa sua frustração com a chegada de mais uma criança, imaginando que agora verá menos comida com mais uma boca para alimentar. Então, Carson se dirige a Damien, o advertindo para cumprir suas exigências para poder sobreviver. Mas expressando desconforto, Carson percebe algo perturbador nos olhos de Damien. Outra criança sugere que Damien parece estranho no geral, propondo que eles lhe tratem mal um pouco. Risos surgem enquanto eles pensam em maltratar Damien. Pensando na situação, Ellie sabe que aqueles que maltratarem Damien se arrependerão de suas ações. Lembrando de seu papel na história, onde ela intimidava Damien junto com Carson e os outros, ela parece determinada a evitar o seu destino de ser expulsa do orfanato e de encontrar um fim triste e solitário. Ellie está determinada a permanecer viva nessa vida, custasse o que custar. Carson convida Ellie para se juntar a eles na intimidação a Damien, mas ela se recusa, oferecendo a desculpa de que Damien parece fraco. Mas Ellie também percebe Damien olhando para ela, o que a faz estremecer ao imaginar as implicações do futuro. Então, a diretora chega anunciando o início dos preparativos do jantar, pedindo a todos para irem até seus lugares designados. Uma garota jovem insiste para que Ellie se junte a eles, o que ela concorda um pouco nervosa. Pensando em toda a situação, Ellie elabora uma estratégia. Sabendo que provavelmente esse é o momento em que Carson começará a intimidar Damien, ela decide fingir ignorância e não interferir, esperando que fazendo isso, possa evitar um final ruim pelo menos por enquanto. Enquanto cozinha, Ellie decide que isso não é da sua conta, já que Damien, sendo o personagem principal, resolverá as coisas sozinho de qualquer forma. Então, ela resolve focar em seus próprios planos depois de deixar o orfanato, sabendo que ele sobreviverá de uma forma ou de outra, mesmo enfrentando desafios como aquele. Ellie tenta se convencer que não é da sua conta, mas no fim, não consegue evitar, então, ela decide ajudar Damien apenas dessa vez. Ela afirma firmemente que depois disso, não se envolverá mais em sua história. Então, batendo na porta do quarto, Ellie assusta um Carson que abre a porta nervoso, pensando que ela era a diretora. Quando perguntada sobre o motivo de sua presença, Ellie espreita para dentro do quarto, sugerindo sarcasticamente que o garoto adivinhe o motivo. Carson responde, explicando que estão apenas ensinando uma lição ao novo garoto. Mas testemunhando a condição angustiante de Damien, Ellie fica visivelmente chocada. Carson fala que no começo pensou que Damien fosse uma garota, mas depois percebeu que era um garoto, achando estranho um menino ter um rosto tão bonito. Ellie rebate, perguntando por que isso importa, e provocando Carson dizendo que pelo menos Damien é mais bonito que ele. Surpreso, Carson questiona Ellie, que rapidamente adiciona que a diretora está procurando por ele. Carson parece desapontado, se perguntando o que a diretora queria. Ellie fala que a diretora perguntou pelo seu paradeiro, o avisando para não fazer ela esperar. Ao sair, Carson brinca dizendo a Damien que hoje é seu dia de sorte, pouco antes de empurrá-lo. Depois de fechar a porta, Ellie pergunta a Damien se ele está bem. Damien examina seus ferimentos, e então os limpa com um tecido. Chocada, Ellie o avisa para não fazer isso, já que pode infeccionar, e lhe entrega algo roubado do quarto da diretora, dizendo que aquilo lhe ajudará com a dor. Damien murmura algo, deixando Ellie confusa e fazendo ela perguntar o que foi. Damien está relutante, afirmando que eles apenas lhe baterão de novo antes de se curar. Olhando para ele, Ellie pensa em como a resistência leva a mais violência, e que a rendição parece ser a maneira mais fácil de aplacá-la. Mesmo assim, Ellie o encoraja a usar a pomada mais tarde, apontando que ainda era melhor que nada. Durante a refeição, Ellie parece preocupada, e se pergunta se Damien está pulando o jantar já que não o via. Pensando nele, ela pensa que se ele pular o jantar, acabará faminto amanhã. Enquanto isso, Tommy pergunta a Ellie se ele pode ficar com o pão dela. Mas Ellie se nega, dizendo que não pode. O menino pergunta se ela vai comê-lo, o que ela diz que sim, apesar de na verdade planejar dá-lo para Damien, mesmo sem saber se ele irá comê-lo ou não. Procurando por Damien, Ellie fica dividida entre sua preocupação por ele, e em seu dever de ajudar a limpar a cozinha. Enquanto ela pensa, Carson chega e pergunta por que ela está ali sozinha, brincando que ela está procurando um fantasma. Ellie percebe que era Carson, então diz que estava verificando se Beth estava por perto. Curioso, Carson sugere algo mais divertido que procurar fantasmas. Ellie percebe que ele está falando sobre Damien, enquanto Carson revela que ouviu a diretora mencionando que Damien era um escravo que caçava monstros sozinho no escuro antes de vir para o orfanato.
Mas outra criança descarta a ideia de Damien ser um caçador de monstros. Carson também ri disso, e depois pergunta a Ellie se ela tem uma paixão por Damien. Ellie sabe da tendência de Carson de ser especialmente cruel com os meninos que ela demonstrava interesse. Se ele fosse menos sádico, ela até poderia ter considerado seu comportamento como apenas uma forma infantil de afeto por ela. Ellie responde que ela não tem realmente uma paixão por Damien, mas sugere que ela o viu indo para o armazém. Carson pergunta por que Damien iria para lá, já que apenas professores são permitidos. Ellie diz que talvez eles estejam cuidando especialmente dele, e fala ter visto ele com os professores assistentes. Então ela sutilmente insinua que Damien é impressionante por sua aparência e por sua suposta habilidade de caça a monstros. Carson fica irritado com isso e reage fortemente. Ellie insinua que Damien não precisava fazer parte da limpeza por ser tão habilidoso, sabendo que na verdade era porque ele tinha outro mestre, sabendo que Carson não conhecia esse fato. Carson se lembra de como Damien ficou imóvel como uma estátua quando eles o maltrataram. Ellie pergunta se ele acha que é mais forte que Damien, o que ele confirma. Mas ainda frustrado com Ellie o elogiando, Carson decide levar os outros ao armazém, pronto para ensinar outra lição a Damien. Então, os outros obedientemente seguem seu comando. Então Ellie entrega o pão a Carson, o surpreendendo. Quando perguntado o motivo daquilo, ela core apenas responde que trouxe para ele. As outras crianças reagem com algumas risadas, e Carson, bastante vermelho, agradece. Carson e seus companheiros então partem com o pão. Depois, Ellie também sai para encontrar Damien. Enquanto pensa, Ellie sabe que a diretora ficará irritada com os garotos no armazém, os acusando de serem pequenos ladrões. Ainda segurando o pão, Carson nervosamente afirma que não roubaram nada, pois apenas ouviram que Damien estava lá. Mas a diretora repreende Carson e seus companheiros, questionando por que ele tem um pão em suas mãos, o que faz Carson gaguejar. Mesmo percebendo que agora eles estão sendo repreendidos por suas ações, Ellie fica um pouco frustrada que sua intenção de dar o pão a Damien não deu certo, e se pergunta onde ele está. Preocupada, ela olha em direção à floresta escura, esperando que ele não esteja lá. Então, Ellie se aventura na selva para encontrar Damien. Avistando Damien sentado debaixo de uma árvore, Ellie expressa preocupação com o bem-estar dele, o aconselhando a não ficar lá fora na neve para evitar ficar doente. Ela informa que Carson e seus amigos se meteram em problemas com os professores, o tranquilizando que ele não tem com o que se preocupar hoje, e encorajando a voltar junto com ela. Ellie tenta persuadir Damien a voltar com ela, mas Damien fala como Carson e seus amigos voltarão amanhã, dizendo se sentir mais seguro onde estava. Ellie o tranquiliza, prometendo que eles não o incomodarão mais e que ela garantirá sua segurança. Incentivando Damien a vir com ela, Ellie estende uma promessa de mantê-lo longe de danos. Observando Damien tocado por sua preocupação, ele se questiona por que ela quer ajudá-lo, o que Ellie responde diretamente, porque ela quer, refletindo sobre seus sentimentos. Ellie reconhece que é verdade, ela realmente quer ajudar Damien. Insegura se ele entenderá suas intenções, Ellie está determinada a não deixar que ela encontre o mesmo destino que na história original. Encorajando Damien a ir com ela, Ellie menciona estar preocupada a ponto de não conseguir comer. Damien, aparentemente tentado pela ideia de comida, expressa seu interesse. Ellie parece pensativa, notando que Damien não resistia, um sinal positivo que sugere que ela pode ter conseguido mudar seu destino. Ao chegar ao orfanato, ela pede a Damien para ficar quieto, já que a diretora e os outros professores foram pro cassino. Mas embora eles estejam fora, Ellie ainda o aconselha a ter cautela, o que Damien acata suas palavras, e obedece ela. Entrando no quarto, Ellie pede para Damien se preparar para o banho. Damien mostra confusão, então Ellie esclarece, dizendo a ele para tirar suas roupas, já que não pode usá-las no banho. Se sentindo envergonhado, ele ainda reage ao pedido dela. Ellie encoraja Damien a usar a água morna no banheiro da diretora, preocupada por ele estar frio como gelo. Ela lhe avisa sobre o risco de congelamento, sugerindo que talvez precisem amputar suas mãos ou pernas. Então Damien estremece e começa a esfregar as mãos, mas Ellie insiste que isso não será eficaz. Então Ellie sorri, sugerindo que se Damien não quiser que ela fique, ele pode dizer. Mas Damien ainda se sente constrangido, expressando sua preocupação. Isso faz Ellie pensar consigo mesma como ele pode ter cicatrizes de seu tempo como escravo antes de chegar ao orfanato. Damien se desculpa, preocupado de que Ellie possa se surpreender com seu corpo. Ellie o tranquiliza segurando suas mãos, e diz que não há nada pelo que ele deva se sentir culpado ou envergonhado, o que faz Damien olhar para ela com um sentimento de calor e afeto. Então Ellie sugere para eles irem, mostrando sua incerteza de quando a diretora voltará. Ela pergunta se Damien consegue se lavar sozinho, mesmo que seja um pouco desconfortável, o que ele diz que sim. Ellie planeja deixar algumas roupas na frente da porta para ele, e pede para ele tomar banho com água quente, e também menciona que irá verificar o depósito para ver o que pode encontrar. Damien começa a se banhar na banheira de água quente, parecendo gostar de seu calor. Depois de um tempo, Ellie chega e pergunta se ele terminou, e perguntando se ele gostou do banho, o que Damien concorda com a cabeça.
Observando as roupas dele, Ellie comenta que elas são um pouco grandes, mas que ela lhe achava fofo nelas, então ela sugere brincando que ele deve continuar usando elas. E animada, ela mostra a ele um sanduíche que ela pegou escondido do armazém enquanto ele estava no banho. Parecendo confuso, Damian mexe no sanduíche. Ellie pergunta a Damian se ele nunca comeu um sanduíche antes, fazendo Damian admitir que não. Indignada, ela questiona que tipo de criação ele teve, e expressa sua frustração com o tratamento que ele recebeu dos mercadores de escravos. Ellie suspira e pede para Damian pegar um sanduíche, enfatizando que eles são super deliciosos. Ela demonstra como comê-los, enquanto Damian mastiga nervoso, imitando o exemplo dela e buscando confirmação se ele está comendo direito, o que ela confirma entusiasmada. Satisfeita por Damian estar gostando do sanduíche, Ellie não pode deixar de pensar nele como um filhote com bochechas gordinhas. Ela nota seu cabelo molhado, então começa a secá-lo, fazendo Damian se inclinar para isso, enquanto continua comendo o sanduíche. Ellie nota que ele parece estar baixando a guarda um pouco. Ellie, notando cicatrizes em Damian, pergunta mais sobre elas. Mas Damian explica que já tinha essas cicatrizes quando o encontraram, e seu mestre o fez deixar o cabelo crescer para escondê-las. Ouvindo isso, Ellie percebe que o cabelo mais longo de Damian, assim como mencionado no livro, serve para ocultar as cicatrizes de um passado duro e cruel que ele suportou durante a infância. Ellie se dirige a Damian, apontando suas franjas um pouco longas, e pensa em como que as coisas podem se tornar mais desafiadoras, especialmente com a impressionante beleza dele, que está começando a afetar ela. Então, Ellie coloca sua mão na testa de Damian, expressando preocupação com uma possível febre. Mas Damian a tranquiliza dizendo que está bem, apesar de se sentir um pouco quente. Ellie parece aliviada, e espera que ele não tenha pegado um resfriado. Ellie aponta para a área de dormir, informando a Damian que é ali que eles dormirão a partir de agora. De repente, Tommy, ainda meio acordado, pergunta a Ellie sobre quem está atrás dela. Mas Ellie sussurra, garantindo a Tommy que não tinha mais ninguém, e o aconselha a voltar a dormir. Tommy segue o conselho, e logo volta a adormecer. Ellie pega a mão de Damian e o leva para a área de dormir. E percebendo que Carson e seus amigos não estão presentes, ela silenciosamente entende que precisa ter cautela. Ellie informa a Damian sobre os arranjos para dormir, explicando que eles deveriam dormir separadamente. Mas nessa primeira noite de Damian, Ellie decide compartilhar sua cama com ele, fazendo Damian hesitar com aquela proposta inesperada. Ellie bate na sua cama, convidando Damian a se juntar a ela. Com um comportamento hesitante e desajeitado, Damian parece não estar familiarizado com o conceito de uma cama, e parece relutante ao se deitar ao lado de Ellie. Ela observa seu desconforto, e se pergunta se essa é sua primeira experiência dormindo em uma cama de verdade. Então Ellie pega um cobertor e cobre Damian, se certificando de que ele está confortável. Enquanto Ellie se acomoda com o garoto ao seu lado, ela nota um aroma diferente. Intrigada pelo cheiro desconhecido, ela se pergunta sobre sua origem. Mesmo usando o banheiro da diretora, Ellie sabe que a fragrância não é familiar, mas ficando ligeiramente envergonhada por sua curiosidade, ela descarta esse pensamento, percebendo que deve estar pensando demais. Ellie gentilmente lembra Damian que era hora de dormir, e enquanto se acomodam, Damian fica vermelho quando Ellie lhe deseja uma boa noite. Se sentindo tímido, ele consegue desejar que ela durma bem. Ellie ri de sua timidez, e deseja boa noite a Damian, antes dele esconder o rosto no cobertor. Damian, espiando de seu cobertor no meio da noite, pensa na bondade incomum de Ellie. Mas ele ainda tem dúvidas se ela está agindo apenas por culpa. E dada a típica forma de tratar os escravos, ele se pergunta se ele realmente não é repulsivo, se lembrando dos olhos de Ellie que brilhavam lindamente. Mas apesar desse vislumbre de esperança, Damian resolve não se deixar acreditar demais por esse calor inesperado. Mais tarde, Damian sofre com um terrível pesadelo, onde é forçado a entreter seus mestres, e lutar contra monstros enquanto enfrenta a cruel realidade de que ninguém virá salvá-lo. Ele agarra uma espada, lutando desesperadamente para sobreviver, percebendo como desistir poderia significar seu fim. Esse sonho mostra a assustadora dureza que ele experimentou, deixando Damian lutando com os remanescentes de seu passado. Mas Ellie acorda Damian com preocupação, com sua voz cortando o silêncio. Então, Damian acorda assustado. Ellie está visivelmente angustiada, e o bombardeia com perguntas sobre o pesadelo e uma possível doença. Ela coloca uma mão em sua testa, bastante preocupada com seu bem-estar. Ainda sonolento, ele percebe Ellie como uma figura borrada. A preocupação genuína dela impressiona Damian, e ele pensa na raridade de alguém se importar com ele. O calor da compaixão de Ellie contrasta completamente com suas experiências passadas, o deixando tocado por sua bondade. Então Ellie desce da cama, ainda expressando sua preocupação com Damian. Apesar de sua intenção de buscar um pano úmido, Damian a impede, segurando suas roupas, ainda insistindo que está bem. Ellie, bastante carinhosa e afetuosa, acaricia sua testa e mostra seu carinho com o menino, fazendo Damian pensar no conforto que sentia na presença de Ellie, se perguntando se deveria ter mencionado sua doença a ela.
mas um barulho alto interrompe seus pensamentos, e Ellie fica surpresa, testemunhando a raiva de Carson ao acusá-la de intencionalmente enganá-lo sobre onde Damien estava. Carson também culpa Damien pelas consequências que enfrentou com os professores, e em resposta, Ellie questiona o raciocínio dele, confusa com o motivo dele culpar Damien pela situação. Ellie lança um olhar rápido para o sino, percebendo a consequência de suas ações. Ignorando a raiva de Carson, ela o insulta de tolo por cair em sua armadilha. Mas antes que ela possa reagir mais, um Carson enfurecido a agarra, gritando de frustração. Nesse momento, a diretora chega, gritando com Carson por não ter aprendido sua lição. Sendo pego de surpresa, Carson gagueja enquanto tenta se explicar para a diretora. Frustrada com a situação, Ellie revira os olhos. A professora aborda a confusão, enquanto Carson aponta que todos ouviram o que Ellie disse. Tom e Beth testemunhavam o drama se desenrolando. E a professora, enfurecida, confronta Carson e o repreende por suas tendências violentas. Ela descarta sua acusação falando de seu histórico de agressão, e implica que seu comportamento prejudicou suas chances com nobres adotivos em potencial. Mas Carson muda a culpa para Ellie, dizendo como ela teve um papel na entrada não autorizada no armazém no dia anterior. A professora questiona Ellie sobre isso, e Ellie, com uma expressão de pena, responde dizendo que Damien estava realmente doente no dia anterior e com febre. Então ela explica que foi buscar remédio para ele, acreditando na informação de Carson de que todos os professores estavam no cassino. Essa revelação choca Carson, que nega ter dito aquilo. Mas Ellie continua sua explicação, expressando sua dúvida sobre o que Carson estava falando. Ela também diz como não acreditou nele, dizendo que os professores nunca abandonariam todas as crianças para ir ao cassino. Ellie, em seus pensamentos, imagina que essa estratégia deve garantir que a professora não faça mais perguntas. Se dirigindo à professora, ela traz um detalhe suspeito, perguntando se a porta do depósito estava aberta na noite passada. Ellie menciona que foi a última pessoa a trancá-la depois de ser enviada em um recado pela diretora no dia anterior. E entre lágrimas, Ellie diz ser sua culpa sobre as chaves perdidas, e pede desculpas à professora. A professora tranquiliza, mas Ellie insiste que foi sua culpa. Ela decide assumir a responsabilidade e explicar a situação à diretora. Mas a professora questiona Carson sobre a mentira que ele contou a respeito dos professores, enfatizando o potencial dano que isso poderia ter causado a Damien. A professora, movida pela raiva, confronta Carson, que nega veementemente as acusações, alegando que Ellie está mentindo. Mas apesar dos protestos de Carson, a professora o manda segui-la. Depois da partida da professora, Ellie suspira aliviada, sabendo que Damien deve estar temporariamente a salvo de sua ira. Ellie então volta sua atenção para Beth e para Tommy, os pedindo a se lavarem e irem para baixo. Beth abraça Ellie, perguntando sobre seus próprios planos, mas Ellie a tranquiliza, dizendo que se juntará a eles em breve. Beth parece satisfeita com a resposta e concorda, expressando sua expectativa pela companhia de Ellie. Ainda Damien continua observando Ellie, ainda pensando na noite anterior. Ele tenta lembrar a Ellie que os professores de fato saíram, ao contrário do que ela disse acreditar, mas Ellie parece firme, dizendo que estava apenas garantindo seu compromisso em proteger Damien dos outros, mostrando sua determinação em confrontar aqueles que o prejudicaram. Mas Damien questiona por que Ellie quer protegê-lo, não acreditando que um dia possa encontrar adultos carinhosos. Ellie responde isso com um sorriso confortante, expressando sua confiança de que eventualmente alguém entrará na vida dele para oferecer apoio. Ela o garante que com esse apoio, ele pode alcançar um final feliz. Damien, tocado por suas palavras, fica levemente corado com a perspectiva de um futuro mais brilhante. Então Tommy aparece na sala com urgência, avisando Ellie sobre a diretora ter acordado. Nervosa com uma possível repreensão, Ellie pega a mão de Damien, enfatizando a necessidade de se apressarem para descer. Damien, ainda perplexo com as emoções despertadas dentro dele, nota todas as sensações desconhecidas surgindo por causa de Ellie. Por outro lado, Carson, ainda enfurecido e ressentido pelo papel de Damien em sua situação atual, e sozinho em sua ruína, resmunga sobre Ellie suspirando com Damien, percebendo sua nova postura protetora, como se Damien fosse seu irmãozinho. Carson promete vingança, confiante de que os afetos dela logo acabarão por ela pertencer a ele. Na cozinha Ellie está preparando uma refeição, tomando um momento para provar e expressar sua satisfação com seu trabalho. Ela então convida Damien a mexer o prato com uma concha, o que Damien acena concordando. Ellie reflete sobre o prolongado silêncio de Damien, se perguntando se ele ainda está lutando com a mentira que ela contou à professora. Entendendo o passado de Damien, cheio de violência e abuso, ela considera que ele pode não estar acostumado a falsidades, o que poderia explicar esse seu conflito interno. No meio do cozimento, Ellie faz uma pausa e volta sua atenção para Damien, perguntando sobre como ele estava depois de ontem. Mas Damien parece surpreso, levando Ellie a esclarecer estar se referindo à mentira que ela contou. Damien a tranquiliza dizendo que não está perturbado por isso. Mas Ellie, percebendo seu incômodo, oferece palavras de conforto, o aconselhando a não se prender muito ao incidente.
Ela o encoraja, insinuando a importância de retaliação estratégica se ele algum dia buscar vingança, expressando que apesar de sua mentira, é preferível isso que ser manipulado ou enganado. Então, ela encoraja Damien a não deixar que os outros se aproveitem dele, enfatizando a importância de se defender. Então Damien olha para ela e reflete sobre o significado de suas palavras. Ele percebe que ninguém jamais expressou aqueles sentimentos para ele antes, e resolve não ser dominado por ninguém novamente. O garoto também jura proteger Ellie, assim como ela o protegeu, não importando os desafios que possam surgir para isso. Com a cabeça pesada, a diretora nota sua dor de cabeça, surpresa com a força dela mesmo não tendo consumido muito no cassino na noite passada. Vendo Damien na cozinha, ela questiona sua presença, expressando frustração por perder um jogo, e notando o quanto ela foi influenciada pelo álcool. O mestre de Damien fez uma proposta à diretora, oferecendo perdoar sua dívida em troca de cuidar de Damien durante sua ausência. A diretora pensou na sua decisão de deixar Damien morar com eles, reconhecendo que Damien era na verdade um escravo, e seu mestre não ficaria satisfeito se descobrisse que ele tinha trabalhado durante sua ausência. A diretora chamou por Damien, mas logo sua atenção foi desviada quando um professor arrastou Carson à força, o acusando de má conduta e insistindo para que ele voltasse ao seu quarto. Carson protestou veementemente, alegando inocência e resistindo ao professor. A diretora, irritada com a situação, confrontou a professora Mollen sobre a confusão. Mollen informou à diretora que Carson supostamente estava causando problemas, incluindo o roubo de um pão do armazém. Mas Carson negou veementemente as acusações, dizendo que alguém que tinha lhe dado o pão. Mas a professora rejeitou seus protestos, citando incidentes anteriores de roubo. A diretora não acreditou o tamanho da comoção por um assunto aparentemente pequeno, e decidiu que Carson precisava de outra lição. Então, ela instruiu a professora Mollen a cuidar da situação. Carson, bastante frustrado, inventou uma história falsa dizendo que Damien tinha lhe acompanhado ao armazém, mas ele conseguiu escapar do castigo. Ellie rapidamente refutou a alegação, afirmando que Damien esteve com ela a noite inteira por estar doente. Mas tentando mudar a culpa, Carson acusou Ellie de mentir, dizendo como ela que tinha o instruído a ir até o armazém. Em sua defesa, Ellie apelou ao conhecimento da diretora sobre o comportamento intimidador de Carson, enfatizando os maus tratos das outras crianças. Então, lembrando da história de Ellie, a diretora destacou o padrão recorrente de seu retorno ao orfanato graças às ações de sua mãe. Mas ela pensou na mudança repentina no comportamento de Ellie, e particularmente sua defesa de Damien, achando toda a situação suspeita. Carson implora à diretora, insistindo que não tinha roubado o pão, pedindo para acreditarem nele. Frustrada, a diretora delegou o assunto a outra professora, a instruindo a não permitir que o garoto novo trabalhasse. Então, Ellie instruiu Damien a esperar no refeitório enquanto ela continuava trabalhando. Damien pareceu hesitante em deixar Ellie sozinha, segurando firmemente suas roupas ao pensar em se separar. Mas em resposta, Ellie ofereceu um sorriso confortador, acariciando gentilmente Damien, enquanto garantia que eles se juntariam a ele em breve. Ellie pensou na situação, percebendo que a decisão da diretora de proibir Damien de trabalhar não era por favoritismo, mas sim pela influência do mestre dele. Mas também sabendo dos potenciais mal-entendidos entre as outras crianças, Ellie expressou sua preocupação em se destacar. Mesmo assim, ela tranquilizou Damien que se juntaria a ele no refeitório. Mas com um toque de tristeza, Damien se agarrou às roupas dela como se não quisesse deixá-la ir. A professora Mollen instruiu Damien e Carson a segui-la. E vendo Damien sendo levado pela professora, Tom expressou preocupação com um possível castigo. Beth reconheceu que a disciplina da professora era severa, deixando as crianças assustadas. Pensando na situação, Ellie ficou aliviada por as outras crianças não saberem toda a verdade, entendendo que a diretora simplesmente não queria que Damien fizesse as tarefas. Determinada a verificar como ele estava depois de completar suas tarefas, Ellie continuou seu trabalho, enquanto Damien, sentado silenciosamente em um canto, pensava em todo o seu desgosto por estar sozinho, e como não queria fazer Ellie desgostar dele. Depois de um tempo, Ellie se aproximou de Damien e perguntou se ele tinha esperado por ela, estendendo sua mão para ele. Ellie sugeriu que eles comessem juntos, e confirmou que tinha terminado seu trabalho. Damien ficou aliviado, e então concordou em se juntar a ela. Eles seguiram juntos, e ao olhar para Ellie, Damien instantaneamente se sentiu melhor, perguntando animado se ele poderia sentar ao lado dela. Pegando sua mão, Ellie o levou ao seu assento, garantindo que sim. Mas nesse momento Tommy se intrometeu, apontando como seu lugar de costume era à direita de Ellie, deixando Damien um pouco confuso. Ellie olhou para Tommy, pensando em como ele parecia estar de melhor humor sem Carson por perto. Enquanto isso, Damien se sentia ciumento e irritado, questionando a atitude de Tommy. Ellie, falando com Tommy, sugeriu que ele poderia sentar em outro lugar por um dia, considerando que Damien era novo no orfanato. Tommy resmungou sobre não querer se mover, mas quando Ellie mencionou que compartilhar poderia torná-lo popular, ele relutantemente concordou em deixar aquilo passar por um dia, na esperança de aumentar sua popularidade. Então Ellie sorriu para si mesma, notando que Tommy ainda era muito criança.
Ela convidou Damien para sentar ao lado dela, e enquanto eles comiam, Tommy não pôde deixar de pensar que Damien parecia ser um garoto doce. De repente, Beth começou a chorar, lamentando ter deixado sua boneca cair na sopa. Vendo Beth chateada, Ellie se levantou de seu assento, tranquilizando Damien e Tommy para ficarem e comerem, enquanto ela ia confortá-la. Ellie gentilmente consolou a chorosa Beth, a colocando em seu colo e alisando suas costas. Ela tranquilizou Beth, dizendo que estava tudo bem, e prometeu limpar a parte molhada de sua boneca. Então, Ellie carregou Beth sua boneca, querendo limpar a boneca para ela. Sentindo uma sensação de saudade, Damien parece sentir falta da presença de Ellie. Nesse momento, Tommy se aproxima de Damien com uma tosse desajeitada tentando iniciar uma conversa. Então Tommy sugere passar um tempo juntos, já que Damien e Ellie pareciam próximos. Mas Damien parece desinteressado, virando a cabeça para o lado sem se importar com ele. Tommy, percebendo a timidez dele, pensa consigo mesmo como Damien parece reservado. Tentando se conectar, Tommy menciona ser amigo de Ellie, e sugere que todos possam brincar juntos. Mas Damien parece surpreso ao ouvir o termo amigos, o que Tommy diz orgulhoso que ele e Ellie são melhores amigos. Então Damien lança um olhar severo para Tommy, o fazendo estremecer de nervosismo enquanto tenta se explicar. Nesse momento, Ellie volta com Beth e pergunta a Damien se ele estava gostando de sua refeição, o que Damien mostra felicidade e acena que sim, enquanto começa a comer feliz. Mas Tommy permanece confuso e incerto sobre a situação. Percebendo o desconforto de Tommy, Ellie pergunta se tem algo errado. Damien lança um olhar severo para Tommy de novo, o fazendo tremer, e então tranquiliza Ellie que tudo está bem. Mas em seus pensamentos, Tommy começa a ver Damien como uma besta fria, e avisa Ellie para tomar cuidado, acreditando que ele estava enganando ela. À noite, Ellie chama por Damien, perguntando se ele já terminou de se lavar. Damien está esfregando seu corpo com uma toalha, e então confirma que sim. Notando as bochechas macias de Damien, Ellie pensa em como queria beliscá-las, mas se contém, sabendo que Damien tinha acabado de começar a se abrir para ela. Apesar da tentação, Ellie convida Damien para se aproximar, falando como ele deve se sentir refrescado depois do banho. Então Ellie seca o rosto de Damien com uma toalha, o observando de perto. Ela admira de novo sua aparência, mas nota que seu cabelo longo pode ser inconveniente. Ellie até considera se oferecer para cortar seu cabelo, mas se preocupa que se o rosto de Damien ficar visível, um nobre pode adotá-lo e levá-lo embora. Determinada a evitar isso, ela decide que o Duque Chutes deveria ser o único a adotá-lo, e resolve esconder a boa aparência de Damien até lá. Então Ellie sugere ir para a cama, e mais tarde, ela diz a Damien que ele poderá dormir em sua própria cama esta noite. Mas Damien hesita, aparentemente querendo continuar dormindo ao lado dela. Mas quando Ellie pergunta se tem algo de errado, Damien permanece em silêncio, levando Ellie a se perguntar se tinha algo que ele queira dizer. Se sentindo triste, ele resolve subir em sua cama e adormece. Ellie observa sua aparência abatida, pensando que muita coisa aconteceu hoje, então ele deve estar cansado. A garota se acomoda em sua própria cama, desejando a Damien boa noite e sonhos doces. Surpreendentemente, Damien retribui, desejando sonhos doces a ela. Esse momento deixa Ellie satisfeita, pensando em como ouvir seu nome sair da boca de Damien pela primeira vez a fez se sentir animada, então ela expressa sua gratidão a Damien. No meio da noite, Ellie acorda sentindo necessidade de ir ao banheiro. Mas ao bocejar e olhar em volta, ela percebe que a cama de Damien está vazia, e ele não está onde deveria estar. Nesse momento Beth hesita, e então revela que Carson levou Damien. E essa revelação deixa Ellie preocupada e ansiosa. Do outro lado, Carson confronta Damien com raiva, desferindo um golpe forte que faz sangue escorrer da boca dele. Ainda fervendo de raiva, Carson continua a repreender Damien, dizendo que a bondade de Ellie não o torna importante para ela. Quando Damien ouve o nome de Ellie ser mencionado, ele encara Carson, que zomba dele, provocando ele e perguntando qual a eficácia daquele seu olhar. Mas Damien começa a se lembrar das palavras de Ellie, o aconselhando a não deixar que as pessoas se aproveitem dele, então decide agir e avançar. Se preparando para dar um soco em Carson, ele é interrompido quando Carson fala que Ellie tem apenas pena de fracotes como ele. Carson também fala que Damien é apenas um entre muitos, e a bondade de Ellie não é porque ele é especial. Damien foi assombrado pelas palavras dele, e de ser visto como fraco por ela. Ele já tinha ouvido muitas coisas, e estava acostumado a muitos nomes, como inútil, um escravo patético, estúpido. Esses eram os ecos familiares de abuso e crueldade de seu passado. Mas quando Carson falou que ele não significava nada para Ellie, isso atingiu um lugar ainda mais profundo dentro dele. Foi como afundar na correnteza de um rio, uma descida profunda e pesada, semelhante a cinzas empurradas pelo vento. Carson bate brutalmente em Damien, mostrando sua dominância e o lembrando de seu lugar como escravo, zombando da suposta arrogância dele. Carson mostra cruelmente o desequilíbrio de poder, insistindo que estar no mesmo orfanato não os tornava iguais. E para humilhar ainda mais Damien, ele o força a entrar nas águas frias do rio. Então, Ellie corre para salvar Damien, impedindo que Carson o jogue no rio.
Confrontado pela intervenção de Ellie, Carson hesita e começa a recuar junto com seus amigos. Ellie fica irritada por Carson tentar prejudicar Damien e o confronta, exigindo uma explicação para aquilo. Ainda furiosa, Ellie confronta Carson mostrando toda a sua surpresa e raiva pelo seu comportamento. Carson fica surpreso com a reação de Ellie, ainda incerto sobre como responder. Ele se sente traído, se perguntando por que Ellie está mostrando bondade para Damien, e se lembra de como Ellie evitou participar de suas intimidações. Confuso com a mudança de comportamento dela, ele questiona o que torna Damien tão especial. Enquanto isso, Ellie, ainda preocupada com Damien, oferece conforto e sugere que eles voltem, falando que precisa cuidar dos ferimentos dele. Carson continua movido pela raiva e frustração, então culpa Damien por tudo que deu errado. Ele tenta atacar Damien, mas Ellie intervém a tempo. Ellie agarra Damien e desvia rapidamente, fazendo com que Carson caia nas águas frias do rio. Os amigos de Carson ficam preocupados com ele, gritando seu nome e perguntando preocupados se ele conseguia subir de volta. Mas Ellie, ainda furiosa com Carson, o repreende por ter ido longe demais, lhe chamando de uma pessoa horrível. Enquanto isso, Ellie volta sua atenção para Damien, expressando preocupação com ele. Mas Damien tranquiliza Ellie dizendo que está bem. Então Ellie declara que se preocupar com Carson e seus amigos é inútil, e decide levar Damien para longe da cena, deixando Carson e os outros em choque. Damien também observa a raiva de Ellie, se perguntando se toda a sua frustração é por ela o ver como um fraco, ou se há outro motivo por trás disso. A intensidade da situação lhe deixa pensativo, questionando se tudo aquilo poderia ser um sonho. Então, Damien retira sua mão do aperto de Ellie. Ellie fica confusa, perguntando por que Damien não reagiu ou resistiu. Mas o garoto está distraído em seus próprios pensamentos, achando que Ellie está chateada por causa dele, assim como ele suspeitava. Se sentindo triste, Damien questiona Ellie, perguntando se todo o seu cuidado era por pena. Ellie fica chocada, então ela nega isso e pergunta o que ele está falando. Mas Damien mostra já conhecer aquele tratamento, e sugere para ela deixá-lo em paz se for por pena. Ellie nega veementemente a acusação, ainda surpresa, buscando algum tipo de esclarecimento. Chateada, Ellie pede desculpas a Damien por fazê-lo se sentir assim, mostrando arrependimento por não ter se desculpado mais cedo quando disse que ele parecia fraco. Ela esclarece que não acha que ele é fraco, e na verdade, acredita que ele é mais forte que qualquer um, esperando que Damien acredite em sua sinceridade. Dominado pela emoção, Damien expressa que as palavras de Ellie não eram o que ele esperava ouvir. Ele mesmo não acredita naquilo, incapaz de aceitar a ideia de que alguém o descreveria como forte. E dominado por suas emoções, Damien começa a chorar. Vendo o garoto em lágrimas, Ellie se pergunta se suas palavras o chatearam. O garoto diz estar com medo de ser irritante, e Ellie, bastante confusa, lhe abraça e pergunta por que ele pensaria isso. Damien admite que não sabe, enquanto ela o aconselha a não esfregar demais seus olhos. Ela lhe conforta mais, brincando sobre seu rosto inchado, e o tranquiliza dizendo que não o odeia, ainda perguntando por que ele pensaria isso. Damien aponta que Ellie evitou contato visual com ele, deixando Ellie chocada. Damien a lembra da vez em que ela mencionou que algo era ruim para seu coração. Envergonhada, Ellie se vira para longe de Damien, explicando que seu afastamento não era por conta do ódio, mas tinha outro motivo. Damien, reagindo emocionalmente, começa a soluçar, expressando sua preocupação com aqueles pensamentos dela. Mas Ellie o garante que não fará isso de novo, o que Damien responde com uma pergunta se aquilo era verdade. Então, Ellie faz uma promessa de dedinho com Damien, o tranquilizando de que pode confiar nela. Damien acena concordando, e Ellie sente alívio por ele ter parado de chorar. Damien, agora confortado, expressa sua vontade de segurar as mãos e sentar juntos durante as refeições. Ellie responde com uma risada leve, concordando com seu pacto compartilhado de segurar as mãos e comer juntos no futuro. E preocupada com o bem-estar dele, Ellie lhe pede para prometer que ele se defenderá se alguém tentar prejudicá-lo e não tolerará ser tratado como inferior. Ela enfatiza a importância de abordar os problemas imediatamente em vez de suportá-los em silêncio. Após sua conversa sincera, Ellie propôs uma promessa de dedinho, selando seu acordo. Damien, reconhecendo a promessa, concordou em voltar com Ellie, entendendo a necessidade de cuidar de seus ferimentos. Ainda refletindo sobre suas emoções, ele percebeu que Ellie lhe mostrou uma felicidade genuína. Apesar das lágrimas, ele também sentiu uma sensação avassaladora de alegria. Então, Damien decidiu se permitir ser um pouco egoísta, querendo abraçar a felicidade que Ellie trouxe para sua vida. Do outro lado, Duke Schultz estava procurando por Damien. No orfanato, Ellie terminou de enfaixar Damien e sugeriu que fossem dormir. Quando Ellie começou a se levantar, Damien segurou suas roupas. Perplexa, Ellie perguntou sobre o problema. Davin hesitou, mas depois perguntou se ele poderia dormir com ela, revelando sua luta contra pesadelos. Ellie expressou preocupações sobre o espaço limitado das camas, o que deixou Damien à beira das lágrimas, que logo perguntou se isso significava que ele não podia. Ellie considera a situação, e decide que estava tudo bem em atender ao pedido dele.
Ela perguntou se ele queria dormir em um lado específico da cama e Damien alegremente escolheu um perto de Ellie. Encontrando contentamento enquanto se acomodava, Damien expressa seu novo conforto e sugere que Ellie se deite. Ellie responde calorosamente, brincando com ele e rindo. Em seus pensamentos, ela pensou na mudança positiva no humor de Damien, encontrando satisfação no papel que desempenhou em sua vida, mesmo que ela se considerasse apenas uma figura secundária em sua história. Ellie afetuosamente passou a mão pelo cabelo de Damien, comentando sobre a conexão semelhante à de irmãos que compartilhavam. Mas Damien expressa uma clara objeção em ser tratado como um irmãozinho, e insistiu que ele não era seu irmão. Mas não se deixando desanimar, Ellie apontou a diferença de idade, já que ele tem 11 anos e ela tem 13, destacando que Damien era mais jovem enquanto ela era mais velha, o que deixa Damien visivelmente entristecido. Ellie pensa no comportamento melancólico de Damien, e percebe que tratá-lo como uma criança pode não ser apropriado. Tentando amenizar o clima, ela tranquiliza Damien dizendo que estava apenas brincando sobre serem irmãos. Mas ela expressa um sentimento genuíno de conforto em estar ao lado dele, o que faz ele timidamente concordar, antes de esconder o rosto no cobertor. Ellie acha Damien adorável e o acaricia gentilmente, lhe desejando boa noite enquanto os dois adormecem. Ellie sonha com uma cena encantadora, onde os dois usam coroas de flores. No sonho ela mostra animadamente a Damien sua aparência adornada, deixando Damien genuinamente feliz, que expressa sua gratidão pela alegria que Ellie trouxe para sua vida. Na manhã seguinte, Ellie notou que Damien parecia estar tendo sonhos agradáveis. Preocupada, ela questionou o bem-estar dele, suspeitando de alguma doença por conta do seu estado febril. Damien negou estar doente, mas Ellie continuou cética, apontando para sua voz e lhe pressionando pela verdade. Então ela descobriu que ele se sentia mal desde a noite anterior. Ellie se perguntou por que ele não a informou mais cedo, lamentando por não saber da doença dele enquanto desfrutava de uma noite de sono tranquila. Ellie pergunta sobre a temperatura de Damien, aprendendo com Tommy que ele está com febre alta e deve descansar por alguns dias. Ela pede a Damien a seguir o conselho. Tommy, surpreso com a fala normal de Damien apesar da febre, pensa silenciosamente na situação. Damien parece preocupado com Ellie, perguntando sobre o bem-estar dela, apesar de seu compromisso com o trabalho. Então Damien fica chocado ao perceber que Ellie pode deixá-lo de novo, mas Ellie garante que voltará rápido, prometendo fazer sopa, e o aconselhando a fechar os olhos e contar até 100. Damien pede que ela volta logo, o que Ellie concorda e carinhosamente o chama de bom garoto. Ao sair, ela pede para Tommy para cuidar de Damien, que recebe um olhar severo dele. Isso faz Tommy notar nervoso como esse garoto é astuto. Trabalhando no escritório da diretora, Ellie contempla a dificuldade de pegar os remédios enquanto a diretora está presente, percebendo também que a diretora não mostra sinais de sair e está de mau humor. A diretora grita irritada com Ellie para limpar mais rápido, provocando uma resposta assustada. Ansiosa pelas possíveis repercussões, ela decide começar limpando primeiro o exterior para evitar cometer erros. A diretora expressa frustração com as dificuldades financeiras do orfanato, apesar de ter muitas crianças, então contempla medidas drásticas, considerando vender uma pedra de mana para aliviar as dívidas. Pedras de mana, feitas a partir de mana condensada, permitem que indivíduos sem mana inerente usem magia. Por conta da sua raridade e da necessidade da ajuda de um mago para serem criadas, pedras de mana têm preços altos no mercado. A diretora segura firme uma pedra de mana laranja, bastante relutante em vendê-las graças à dificuldade em obter essas pedras preciosas. Frustrada, ela lança um olhar severo para Ellie, e pensa em como poderia obter um alto preço por Ellie se ela não fosse filha de uma ladra, podendo usar o dinheiro para quitar suas dívidas. Então, Mollen entra, que confirma as previsões da diretora, explicando que devido às ações do Duque Chutes, o interesse dos nobres em adotar crianças diminuiu. A diretora expressa preocupação, revelando que menos nobres estão adotando crianças por medo que o Duque as confronte durante suas visitas. A diretora exibe um sorriso travesso ao confirmar com Mollen, que reconhece ter espalhado a notícia sobre a presença do filho do falecido Duque Clyde. Então a diretora agradece os esforços de Mollen, reconhecendo seu bom trabalho. Mas Mollen expressa medo sobre as consequências de alguém descobrir a mentira sobre o filho do Duque Clyde. Mas a diretora descarta essas preocupações, dizendo como Duque Chutes nunca viu a criança pessoalmente, e não será capaz de diferenciar um verdadeiro de um falso. Ela escuta silenciosamente a conversa deles, ouvindo todas as discussões e antecipando a chegada do Duque Chutes para potencialmente resgatar Damien. Do outro lado, o Duque Chutes confronta o mestre de Damien, comentando com desdém sobre a tentativa ineficaz de derrubá-lo com meras ervas. O homem assustado implora por perdão, reconhecendo seu pecado imperdoável. Uma garota assustada se junta, implorando por misericórdia, alegando que não tinha ideia de que ele era o Duque Chutes e jurando ignorância. Com um suspiro, ela pede ao Duque que ouça suas súplicas, tentando lembrar a ele de que ele não veio para massacrá-los. Mas o Duque vê suas ações como um pecado digno de morte, e expressa relutância em deixar isso passar facilmente. Então, ele exige informações sobre a criança.
Tremendo de medo, a garota pensa no seu azar, já que não tinha ideia de que o escravo era realmente o filho do Duque Clyde. Então ela revela que a criança está em um orfanato, dirigido por sua amiga. Ela justifica suas ações falando que seria melhor para uma criança daquela idade estar em um orfanato que em um ambiente áspero como onde estavam lhe criando. Erguendo sua espada, o Duque ameaça matá-los, enquanto a mulher assustada grita em terror. Mas seu assistente intervém, expressando sua dúvida sobre a desonestidade completa deles, mencionando uma carta que recebeu há alguns dias atrás. Então, ele entrega uma carta ao Duque, afirmando que nela se alega que a criança que eles estão procurando está no orfanato Saint, não muito longe de sua localização atual. O Duque expressa frustração por só agora saber sobre o orfanato, já tendo procurado todos os orfanatos do Império. Mas Andy explica que o orfanato Saint não é o que parece, sendo um lugar que explora órfãos para lucro. Irritado, o Duque expressa o desejo de matar Andy imediatamente, fazendo Andy se desculpar pela revelação tardia. O Duque questiona o homem assustado sobre enviar a criança para o orfanato Saint e ele admite ter feito isso. Ele então ordena a Andy a enviar uma carta ao orfanato, os notificando de sua visita iminente, e Andy reconhece a ordem. Mas então o Duque lhe interrompe, dizendo que ele precisa lidar com o homem assustado primeiro. A garota assustada implora ao Duque, mas ele não espera, e ela grita de medo. A diretora expressa sua frustração por ter que lidar com crianças doentes que achavam que ficariam bem mergulhando em um lago gelado. Ela os critica como idiotas, ainda pensando na chegada iminente do Duque Chutes. Ela decide dar às crianças remédios baratos, para fazê-los parecer saudáveis o suficiente para mostrar ao Duque. Mas esse plano requer que ela venda suas pedras. Ao abrir seu armário de pedras de mana, a diretora descobre que uma das pedras de mana laranjas está faltando. Tremendo de medo, ela exclama perguntando o que aconteceu, ainda sem acreditar. Ellie, ao lado de Damien, observa a febre alta dele, apesar dela lhe dar um pano úmido e quente. Ela decide molhá-lo em água fria. Damien, indisposto, expressa relutância em ficar sozinho. Ellie reconhece sua condição, mas nota seu cansaço aparente, lhe dando a chance de se afastar por um momento. Segurando a mão dele, ela se senta ao lado de Damien pensando na situação. Ellie segura mesmo a pedra de mana laranja e pensa nas suas ações, notando como Damien pareceu melhorar um pouco por causa do calor da pedra de mana roubada. Mas ela não percebeu a gravidade de sua febre. Ela lembra que Carson também está doente, mas nota a condição mais fraca de Damien desde o início. Então, ela adiciona uma nota sobre não se importar com o bem-estar de Carson. Ellie gentilmente coloca sua mão na testa de Damien, enquanto ele murmura durante o sono, apreciando a companhia dela. Ellie pensa em como ninguém deveria machucar uma criança tão doce e inocente. Sobrecarregada pela adorável natureza dele, ela não consegue conter seus sentimentos. Garantindo que Damien está dormindo, Ellie sai apressada do quarto, planejando encontrar algo leve para ele comer. De repente, a diretora confronta ela questionando suas ações, o que faz Ellie se assustar. Nervosa, Ellie se pergunta por que a diretora está ali. Com um sorriso, ela fala estar cuidando de Damien por conta da sua doença, então vai buscar mais água quente. Mas a diretora rapidamente percebe e recupera a pedra de mana laranja do bolso de Ellie, questionando se ela pretendia usar a pedra para Damien também. Ellie se assusta ao perceber que a diretora notou a pedra faltando. Mas apesar do choque, Ellie tenta negar envolvimento, atribuindo aquilo a Carson. Mas a diretora compara Ellie à sua mãe, o que atinge um pouco a menina. Irritada, Ellie questiona a relevância de sua mãe na situação. A diretora provoca Ellie e expressa sua decepção, afirmando que tinha sido leve com ela, pois pensou que ela estava tentando mudar. Ela se sente traída pelo roubo, e decide corrigir o que acha ser um mau hábito da menina. Enquanto a diretora se prepara para dar um tapa em Ellie com força, Damien intervém, recebendo o tapa que seria para Ellie, e avisando para que não tocar nela. Damien expressa sua raiva, ameaçando consequências se Ellie for prejudicada. A diretora questiona a interferência de Damien, mas então lembra a tendência dele de guardar rancor, e como informaram que ele pode atacar indiscriminadamente quando está chateado. Então, a diretora irritada é interrompida com a entrada de Mollen, que traz a notícia de que o Duque Chutes visitará o orfanato em breve, surpreendendo a diretora. Ela ordena uma limpeza imediata, e fala para as crianças trocarem a roupa por algo mais bonito. Então, ela pede especificamente para que todas as crianças com cabelos pretos e olhos azuis sejam levadas ao seu escritório, o que Mollen reconhece e concorda. A diretora, frustrada, expressa sua falta de preparo e resolve adiar lidar com Ellie e com Damien. Damien lança um olhar furioso para a diretora, e Ellie observa a diretora saindo, agarrando sua roupa e perguntando sobre Damien. A diretora fica indiferente, perguntando a Ellie sobre a relevância de Damien, o faz Ellie apontar o cabelo preto e os olhos azuis de Damien. Mas a diretora rejeita a ideia de mostrar Damien ao Duque Chutes em seu estado atual, considerando isso uma desgraça. Damien começa a vacilar e expressa preocupação, mas então ele tropeça e cai. Chocada, Ellie exclama o nome de Damien e o apoia. A diretora sorri ao testemunhar a queda de Damien, enquanto Ellie continua preocupada e verifica como Damien está, perguntando se ele se machucou.
A diretora comenta que uma criança doente como Damien precisa descansar, então ela sai, e o inconsciente Damien murmura o nome de Ellie. Ellie o conforta com um tapinha, prometendo garantir que ele seja reunido com sua família. Mais tarde, todos os professores se curvam para o Duque lhe dando boas-vindas. O Duque pensa na localização isolada do orfanato, e reconhece sua distância da cidade e a necessidade de cavalos e uma carruagem para alcançá-lo. Apesar da possível alegação de um bom ambiente para crianças, o Duque se pergunta sobre a ausência da diretora, já que espera uma resposta à sua carta até agora. Mas uma professora hesita, explicando que receberam a notícia da visita do Duque há pouco tempo, então estavam um pouco atrasados em informar a diretora, que já está a caminho. O Duque pergunta sobre a criança, fazendo as mulheres pensarem em como a diretora os ordenou manter segredo, os impedindo de dizer a verdade. O Duque fica frustrado com o silêncio, e considera a situação uma bagunça, decidindo encontrar a criança ele mesmo, fazendo as professoras suspirarem em resposta. O Duque entra no orfanato, notando o ambiente frio e expressando preocupação pelas crianças pequenas, o que faz Andy concordar com a observação dele. O Duque instrui seu assistente a se livrar deles imediatamente se mentiram sobre a criança de Clyde, e Andy reconhece a ordem. Enquanto segue seu caminho, o Duque para de repente, quando Ellie cai por esbarrar nele. Ellie expressa dor, e o Duque a observa, notando como era uma criança. Ele se aproxima de Ellie, se desculpa, e pergunta se ela consegue se levantar. Ellie agradece a ele, enquanto o Duque parece surpreso pelos seus olhos verdes brilhantes, a ajudando a se levantar. Ela pergunta quem ele é, deixando Andy chocado com Ellie chamando o Duque de senhor. Andy percebe que ela não sabe de quem é a graça, e tenta dar uma explicação. Mas Andy é interrompido quando Ellie assume que eles estão lá para adotar uma criança. O Duque confirma isso, e Ellie gentilmente os direciona para a sala da diretora, onde as crianças estão. Ellie também informa a eles que as crianças com cabelos pretos e olhos azuis estão na sala da diretora, e o Duque reconhece que provavelmente é onde a diretora também estava, notando como a diretora estava se escondendo para ganhar tempo, fazendo eles se questionarem sobre suas intenções. O Duque ainda expressa alguma incerteza, mas admite que isso o deixou de mau humor. Então, ele agradece a Ellie pela informação, e Ellie, fazendo uma reverência, diz para eles não comentarem isso, e se despede logo em seguida. Então, o Duque sugere que eles deveriam ir. Andy reconhece que sim, mas pensa sobre Ellie, a achando uma criança estranha. Ele nota que ela é a primeira criança a encarar sua graça sem chorar, mas se corrige, se lembrando de alguém de muito tempo atrás, que também nem piscou ao olhar para ele. Em seguida a diretora recebe o Duque, expressando sua gratidão pela visita ao orfanato, enquanto as crianças parecem assustadas ao vê-lo. O Duque pergunta se essas são as crianças, que logo começam a chorar. A diretora hesita, mas afirma que essas são todas as crianças com cabelos pretos e olhos azuis, sugerindo que a criança que o Duque está procurando pode estar entre elas. Nervosa, a diretora observa as crianças chorando, expressando surpresa pois elas normalmente não choram assim. Enquanto isso, o Duque tira uma pedra, sabendo que o Duque Clyde infundiu a mana de seu filho nela, e esperando uma reação quando a criança estiver por perto. Mas ao olhar para a pedra, o Duque percebe que esse não é o lugar certo. A diretora pergunta ao Duque sua opinião, e ele responde dizendo acreditar que ela está mentindo. Então, o Duque ordena a Andy que a mate, e ele reconhece a ordem. A diretora fica completamente chocada e confusa com aquilo. Ela implora por misericórdia, chorando e prometendo que a criança que o Duque está procurando é uma daquelas 4 crianças presentes. Com isso, o Duque percebe que tinham 4 crianças, em vez das 5 que ele esperava. Ele olha severamente para a diretora, a acusando de esconder uma criança. A diretora, já completamente assustada, treme, enquanto o Duque saca sua espada e a segura perto da garganta dela, exigindo saber onde a criança está escondida. Ele também avisa que se ela ousar mentir, ela morrerá.